Eu quero trazer 3 lições dessa história tão linda da mulher do fluxo de sangue. A primeira delas, se ela estivesse aqui e nos desse 3 conselhos, quais conselhos seriam? O primeiro deles é: nunca perca a esperança. Vira para quem está do teu lado. Nunca perca a esperança. Fala mais forte para quem... Pega na mão de quem está do seu lado. Fala assim: nunca perca a esperança. Aleluia. Ela esperou por 12 anos. Gastou todo o seu dinheiro com médicos. Foi em todas as possibilidades. Em tudo que falassem para ela. Vai lá, eu vou. Toma isso, eu tomo. Vai em tal lugar, eu vou. Se a gente fosse pensar na vida e na história dessa mulher, abandonada, rejeitada pelos familiares, gastando todo o dinheiro dela com todos os médicos possíveis, 12 anos. Quem já teve fluxo intenso aqui, sabe o que é se sentir fraca nesses dias. Imagina por 12 anos sangrando, por 12 anos sofrendo. As forças dessa mulher provavelmente estavam realmente se exaurindo, indo embora. Mas existia algo que ela não deixou embora. A esperança de que um dia ela encontraria a cura. De que um dia algo aconteceria e seria diferente. Até que ela encontrou o lugar certo. Na verdade, encontrou a pessoa certa. Ela encontrou Jesus. Ele que é o nosso Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Deixa eu te dizer algo. A história só termina quando termina. E eu sei dizer, eu não vou ser ingênua dizer que existem... quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, ele fala assim: essa doença não é para a morte. Então existem doenças que são para a morte. A gente tem que ser real. Ok? Um dia todos... A única certeza que a gente tem é que um dia ou nós vamos morrer ou nós vamos ser arrebatados. Eu prefiro ficar com a opção 2. Quem prefere? Jesus está voltando e eu quero ir com Ele lá nos ares. Mas enquanto a história não terminou, enquanto Deus não colocou um ponto final, ainda existe uma chance. E você só vai ver o milagre acontecer se você não perder a esperança e se você clamar. Abraão diz em Romanos 4:8: esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. E muitas vezes na nossa vida, a gente tem que crer contra a esperança. Porque todos podem dizer que é o fim. Mas para o Senhor, o fim é apenas o começo de tudo aquilo que Ele pode dizer. Talvez, como Jacó, você tenha que ser insistente e falar assim para o Senhor: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Se você tem esperança, você persiste, você insiste. Vou repetir. Se você tem esperança, você persiste, você insiste e fala: Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me abençoar. Porque muitas vezes você não recebeu a sua bênção ainda, sabe por quê? Porque você desistiu de orar, desistiu de clamar, desistiu de jejuar, perdeu a esperança. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que essa esperança seja renovada no seu coração. A história só acaba quando acaba. Quando o Senhor coloca o ponto final. Se Ele não colocou o ponto final ainda, minha querida, ainda tem chance. Ainda um milagre pode acontecer. E eu quero deixar aqui um versículo que o Senhor falou muito ao meu coração nesses 31 dias que nós estivemos estudando Provérbios. Cadê as mulheres firmes e fortes que estiveram lá comigo? Levanta aí a mão. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão se lembrar desse, que foi muito forte. Provérbios 23:18.
porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Que você possa receber essa palavra no teu coração. Certamente haverá um futuro e a tua esperança não será frustrada em nome de Jesus. Palavra do céu para o teu coração. Então mantenha a sua esperança viva, mantenha a sua esperança firme, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando a gente espera no Senhor, a gente tem a certeza do milagre, a certeza que o que Ele tem para nós é o melhor, a certeza que o que Ele faz para as nossas vidas faz parte dos planos e os processos dEle. A gente tem a certeza que tudo o que Ele faz nos empurra para o propósito. Então não perca a esperança. A segunda coisa que a gente aprende com essa mulher, e um conselho que ela nos dá, que ela nos daria hoje, é o seguinte: tenha uma fé ativa. Vira para quem está do seu lado e fala assim: tenha uma fé ativa. E o que é uma fé ativa? Eu vou explicar para vocês. E para as amantes de receita e fórmula matemática, eu tenho uma no final, combinado? Olha só. Entendam o seguinte: cada uma de nós tem uma fé diferente. Não adianta que a tua fé é diferente da minha, ok? Por isso que Jesus, Ele curava de maneiras diferentes. Para um Ele orava, para outro Ele passava lama nos olhos, não é? Então cada um, Jesus fazia de um jeito. Por quê? Porque as pessoas têm níveis de fé diferentes e formas de crer diferentes. Mas tem uma coisa em comum em todas as pessoas que Jesus curou. Ele fala: vai e seja feito conforme a tua fé. Vai porque a tua fé te curou. Vai-te em paz. Então isso é comum. A fé que nós temos faz a diferença. Se a fé que nós temos faz a diferença, então eu preciso aprender a como ativar essa fé. Está claro para vocês? Estão entendendo? Faz sentido? Amém? Então vamos lá, meninas, não vão dormir aí não. Vocês lembram que o centurião disse para Jesus: não, manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado? E Jesus falou que nunca viu tamanha fé no meio do seu povo como a daquele homem. Então o centurião tinha uma fé que, olha, se apenas o Senhor mandar uma palavra, ele vai ser curado. A mulher do fluxo de sangue, qual que era a fé dela? Se eu apenas tocar. Agora tem gente que você precisa, o Senhor sabe, que só se alguém colocar a mão na cabeça, vai receber. E o Senhor, eu falo que Ele é tão lindo. Gente, eu sou apaixonada por Jesus. Porque Ele se preocupa da forma com que a gente pensa, da forma com que a gente crê. E às vezes Ele sabe que a gente precisa de uma palavra de alguém, Ele manda alguém sair do nada e te entregar uma palavra, porque Ele sabe que isso é importante para você. Se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará. Qual que é o tamanho da sua fé? Será que você realmente tem sido uma mulher de fé? Ou sua fé está lá desativada, está lá guardada na gaveta? Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer que você ative a sua fé no dia de hoje. E deixa eu te dizer, essa mulher nunca tinha se encontrado com Jesus e nem entendia o que ela estava fazendo. Mas ela decidiu acreditar. E ela descobriu o segredo de ativar a sua fé. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra lá em Lucas 9, 21. Aliás, não falei para vocês, né, gente? Como a gente já fez a história aqui, a gente está seguindo 2 textos, Marcos 5, 24 a 34, Mateus 9, de 20 a 22 e Lucas também. Essa história está nos 3 livros, tá bom? Se você quiser acompanhar. Mas em Lucas 9, 21,
é onde está escrito que ela dizia consigo mesma. Certo? Abriram aí? Então eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Primeiro, essa mulher ouviu. Ela ouviu que Jesus estava lá. Então está escrito isso na palavra. Então repita comigo: ouvir. Ok. Então a gente vai agora para a receita de ativação de fé aqui. Presta atenção, tá? Marca aí para você não esquecer. Então, depois de ouvir que Jesus estava lá, a fama dele, ela dizia consigo mesma. Sabe aquela conversa que a gente tem com a gente mesma? E às vezes a gente fala no pensamento, mas às vezes quando a gente anda muito sozinha, a gente anda falando sozinha. Tem as que gostam de andar falando sozinha por aí? Tem? Deixa eu ver. Quem gosta de falar sozinha? É, isso mesmo. Agora, esse pensamento da gente com a gente mesma, a gente tem todos os dias. A gente vive falando com a gente mesma. E a pergunta é a seguinte: o que você anda falando para você mesma? A mulher do fluxo de sangue ouviu que Jesus estava passando por ali, da fama dele de milagres, e ela começou a pensar consigo mesma: ah, ele nunca vai se importar comigo, é melhor eu ficar aqui, porque imagina, eu rejeitada, 12 anos sofrendo. Foi isso que ela falou? Não? O que ela falou? Se eu apenas o tocar, eu serei curada. Então começa a pensar, e o que você tem dito para você mesmo? É como se ela fosse, a Eliana nem sabia que ia trazer essa palavra aqui. Mas está escrito aqui, gente. É como se ela estivesse gerando isso no mundo espiritual. Estão entendendo? Então eu tenho um ciclo de ativação aqui, que faz parte da fórmula que eu vou falar lá no final. Então repitam comigo: ouvir, pensar e falar. Ouvir. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ela ouviu o que Jesus estava fazendo. Então, onde começa a minha fé? Eu ativo a minha fé pelo ouvir. E aquilo que a palavra de Deus diz sobre cura, sobre doença. E eu vou dizer para vocês alguns versículos aqui, vou ler para vocês, para que vocês possam essa tarde ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos saradas. Entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Ouviu? Ok? Então o que a gente vai pensar agora? Repita comigo: pensar. Eu preciso ouvir e deixar essa palavra entrar no meu coração. É quando eu escuto a palavra e deixo ela entrar no meu coração que eu começo a gerar isso no meu espírito. Lá na palavra de Deus, em Romanos 12:2, diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então a transformação, ela acontece através do que eu tenho pensado primeiramente. Então vai pensando aí, você já ouviu o que a palavra disse. O que você pensa no que você tem? Você que está aqui, que precisa da cura do Senhor hoje. Vai pensando aí, o que você está pensando? Ah, isso não é para mim, é para outra pessoa e não é para mim? Ou você já está pensando e já está gerando aí? Isso é para mim hoje, isso é para mim hoje, se eu apenas o tocar eu serei curada. Eu quero que você vá pensando aí. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Senhor está falando com você. Vai pensando, vai gerando isso no espiritual. A terceira coisa, falar. Repita comigo, falar. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, eu escuto a palavra de Deus, eu penso, cá comigo, começo a gerar isso no espírito e eu começo a
profetizar, declarar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então repita aí bem alto: eu creio que serei curada. Mais forte: eu creio que serei curada. E olha que interessante, você fala, o que acontece quando você fala? Você também escuta. E você entra num ciclo de ativação de fé. Escuto, penso, falo. Escuto, penso, falo. Escuto, penso, falo. Vocês estão entendendo? Então, todo dia, o que você tem escutado, o que você tem pensado e o que você tem falado. Talvez hoje seja dia de você repensar o que você tem ouvido, o que você tem pensado e o que você tem falado. Que você possa ser cheia das coisas de Deus, para que a sua fé seja ativada em nome de Jesus. Mas existem mais 2 coisas que fazem parte dos 5 botõezinhos aí de ativação de fé, que a gente pode aprender com essa mulher samaritana. Querer e agir. Repita comigo: querer e agir. Quando Jesus se encontrou com o cego Bartimeu, ele perguntou: queres ser curado? Você já parou para pensar o porquê que Jesus fez essa pergunta? Quem que não quer ser curado? Afinal de contas. Mas deixa eu te dizer algo. Tem gente que dentro do coração não quer ser curada. Porque talvez não queira deixar de ser paparicada, não queira deixar de ter o desconto lá para comprar o carro zero. Eu sei que é ruim, parece loucura. Mas dentro do coração, talvez existam mulheres aqui que não queiram ser curadas. Porque talvez se eu for curada disso que eu tenho, eu vou ter que me colocar numa outra posição. Eu vou perder aquela posição que eu tinha. Talvez de coitadinha, de beneficiada por causa da doença que eu tenho. Estão entendendo? É forte isso. Mas eu te pergunto, o quanto de fato você quer? Porque o quanto você quer faz diferença na hora de você chegar no altar e nos pés do Senhor Jesus. Quanto que você quer ser curada? A mulher do fluxo de sangue, de 1 a 10, quanto vocês acham que ela queria? 10? Mas só de 1 a 10, quanto que a mulher queria? 10. E você? Quanto você quer? De 1 a 10. Presta atenção se essa doença não está te deixando na zona de conforto. É mais fácil a gente se esconder muitas vezes atrás da doença. Eu não posso. Sabe por quê? Porque eu não consigo. Tá vendo? Olha, eu assim. Gente, o Senhor está falando aqui. Olha para você. Mulher, você é forte. Deus te fez forte, uma mulher vitoriosa. Para de se esconder atrás dessa doença. Essa doença não é maldição para a tua vida. Entrega isso. Sai dessa situação. Sai desse lugar. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem pressa. Tem coisas lindas para realizar na tua vida. E aí a gente tem o agir. Então eu tenho que querer e eu tenho que agir. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez aqui? Ela enfrentou o quê? A multidão. Ela falou: não importa, os esbarrões, os empurrões, eu vou fazer o que eu precisar fazer para que o milagre aconteça na minha vida. Amém? Então vamos lá. 5 fórmulas aqui, 5 botões de ativação da nossa fé. Vamos repetir comigo? Ouvir, pensar, falar, querer e agir. Amém? Você precisa dar o primeiro passo. O Senhor está aqui para se encontrar com você, para te curar. Mas você precisa ouvir, pensar, falar, querer e agir.
E eu quero ir para o terceiro conselho que ela nos daria. Já vou pedir para as meninas do louvor, para se chegarem aqui. E o terceiro conselho é: receba tudo que Ele tem para você. A mulher do fluxo de sangue, ela não foi apenas curada fisicamente, mas a cura física dessa mulher tinha algo mais profundo. Jesus tinha mais para ela. Ele queria devolver a identidade dela como filha. Talvez essa doença que você tenha te afastado de algumas pessoas, tenha te levado para lugares de desprezo, tenha destruído os sonhos que você tinha da tua vida. Não é só ser curada fisicamente, mas o Senhor curou as emoções. Ele reposicionou essa mulher na sociedade. Então, o que eu quero te dizer, que o Senhor não quer só te curar essa tarde, mas Ele quer te reposicionar. Ele quer te devolver o teu papel de filha que talvez tenha sido tirado, de filha amada, perdoada, redimida, salva, preciosa, linda aos olhos do Pai. Não importa o que os outros falaram, não importam os diagnósticos, não importa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está aqui. E quando Ele está no ambiente, quando Ele está no lugar, diagnósticos não têm valor. Opiniões dos outros não têm valor. O que tem valor é a palavra de Jesus, minha querida. Porque você tem que entender que assim como essa mulher teve fé, se eu apenas o tocar eu serei curada. Você tem que ter a tua fé. Qual que é a tua fé? Fala, Senhor, eu creio que apenas um toque seu e tudo vai mudar. Lembre-se que enquanto o Senhor não colocar um fim na história, e quando Ele colocar o fim, não tem o que você fazer. Mas enquanto o Senhor não colocar o fim, e para nós cristãs, a gente sabe que o fim aqui nessa terra é só o começo da nossa eternidade, amém? Mas enquanto a gente está vivendo aqui, o Senhor não colocou o fim. Existe esperança, existe cura, existe um novo amanhã. E é isso que o Senhor quer falar ao teu coração. E o Senhor está falando de mães e filhas aqui hoje. Não sei se você está com a sua filha, independente da idade. Pegue na mão dela agora. Feche os seus olhos aí onde você está.